Bom dia, vamos aqui para mais um estudo. Hoje é dia 1º de março, né? Um domingão, mas estamos aqui com nossa missão, com nossa tarefa. Então vamos lá fazer nossa oração para se conectar com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui. Estamos aqui, Senhor, com essa oportunidade que nos é dada para podermos estudar, aprender, ajudar esses nossos irmãos encarnados que aqui são trazidos, ser útil para a espiritualidade, para nós mesmos. E sendo assim, Senhor, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, agora nós vamos entrar na parte do êxtase, né? Nós estamos saindo do sonambulismo e entrar no êxtase. Na pergunta 439 da página 235, ele pergunta assim: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Aos espíritos responde: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do extático ainda é mais independente. Então, olha só, o êxtase, né, é quando você, né, é transportado, como é que eu vou dizer, para fora de si, né, numa exaltação mística, como diz lá no dicionário, ou seja, ele fica no estado de plena felicidade, de plena alegria, né? Isso é o êxtase. Então, ele é mais apurado do que o sonambulismo, porque o sonambulismo, muitas vezes, ele se transporta para alguma das suas vidas passadas, ou seja, para alguma das suas consciências. Então, ele apesar de ser ele mesmo, ele não consegue definir o estado, né, o tempo que ele está vivenciando. Então, ele não fala coisa por coisa. Já o êxtase não, ele consegue se transportar para si, mas sabe o seu tempo correto. Ele sabe que ele está em 2026, ele sabe aonde que ele está, ele sabe qual é a sua situação. Então é mais apurado do que o sonambulismo, mais apurado. Então o êxtase, né, tem pessoas que têm esse dom, né, de conseguir se transportar, sair de dentro do seu corpo e fazer as coisas que tem que fazer, mesmo sendo uma coisa provocada, ok? E na 440, ele pergunta assim: o espírito do estático penetra realmente no mundos superiores? Aí ele responde: vê esses mundos e compreende a felicidade do que os habita, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos, que ainda não estão bastante purificados, né? Por que que ele fala assim? Quando ele vai em certos mundos superiores, em primeiro lugar, nós precisamos entender, né, que nós não temos acesso a todos os mundos superiores. Em primeiro lugar, por quê? Porque, como foi dito uma vez, né, cada mundo que nós estamos, né, o perispírito é preparado para aquele mundo. Então tem mundo que nosso perispírito não está preparado, então nós não temos acessibilidade a esses mundos, a não ser quando alguns dos espíritos superiores nos levam lá. Aí ele faz uma preparação na gente, né? Mas nós mesmos, no estado de êxtase, né, e em alguns mundos não é permitido. Não é permitido. É a mesma coisa você estar aqui e você ir ao fundo do mar. Você consegue ir até uma certa distância. Você mergulha e consegue ir até uma certa distância e ficar um certo tempo. Para você ir um pouco mais longe, tem que ter o quê? Uma roupa especial. E assim também é o nosso perispírito. Para a gente ir a certos mundos, né, mais superiores, né, outros mundos, nós temos que ter um perispírito especial ou uma roupa especial. Por isso, naquele livro Nosso Lar, né, André Luiz, ele
era levado numa certa nave, num certo, eles chamam de aerobus, né? Aquela nave especial para poder ir a outros locais, porque ele não poderia ir com o seu perispírito, porque não era preparado para isso, né? A vibração é diferente, a densidade é diferente. Então você está aqui no mundo inferior com uma densidade baixa, né? Como você vai para um mundo feliz, que lá só tem alegria, só tem um trabalho sério, entendeu? Então lá o perispírito tem que estar mais leve, mais preparado, né? Foi o mesmo caso que Jesus, para vir para o nosso planeta, ele teve que se preparar, né? Os espíritos nos trazem que ele se preparou durante 1000 anos para baixar sua densidade. De tão puro que ele era, ele teve que baixar sua densidade para poder estar nessa psicosfera aqui do planeta Terra, né? Então, a gente precisa entender isso, que não é a gente pode ir a qualquer mundo, não, ok? Aí na 441 ele pergunta assim: quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Aí ele responde: isso depende do grau de purificação do espírito. Se ele fica que sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prende à terra. Então, muitas vezes, esses espíritos que vão a lugar feliz, a lugar mundo melhores, até mesmo a colônia no nosso espaço aqui do planeta Terra, está tão melhor do que aqui que ele não quer voltar, ele quer ficar por lá. E ele tenta, de alguma forma, ficar, né? Aí, muitas vezes, precisa, né, os espíritos daqui desse lado, as pessoas encarnadas e até mesmo desencarnadas, implorar a sua volta. E começa a falar: volta, irmão, você ainda não está na hora da sua partida, volta para cá, você tem filha, você tem mãe, você tem esposa, você tem irmão, você tem um trabalho, você tem uma vida, você tem uma missão, implorando para que esse espírito saia desse mundo que ele foi, né, para esse lado, porque ele não quer voltar, porque lá está maravilhoso, quando ele chega lá e vê aquela alegria, aquelas coisas lindas, né, aquela harmonia, e às vezes ele é uma pessoa boa desse lado cá, né, mas vive num ambiente, né, contaminado, um ambiente que pessoas só têm pensamento ruim e não bate com o pensamento dele, ele não quer voltar, ele quer ficar por lá, mas ele, com muito apelo e com muito os próprios mentores deles, o anjo da guarda, os trazem de volta, mas a vontade dele é não voltar. Ok? Vamos ficar por aqui, fazer nossa oração e agradecer a espiritualidade, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradeço, Senhor. Agradeço por esse estudo, agradeço por essa oportunidade de estar aqui estudando, ajudando esses nossos irmãos que são trazidos aqui para que ele possa nos ouvir e entender a situação deles que partiram para outro mundo. E aqueles ainda que não partiram, que eles entendam que ele tem que continuar no planeta Terra, continuar na sua missão, continuar na sua expiação muitas vezes, na sua regeneração, na sua evolução. Muito obrigado por essa oportunidade e estaremos sempre aqui. E sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.